e onde eu estiver, ali estará meu servo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que estava lá ouviu e dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento desse mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados conosco na hora da pregação. Meus irmãos, o Evangelho de hoje começa com as seguintes palavras: entre os que subiram a Jerusalém para a adoração estavam os gregos, que se aproximaram de Filipe e disseram: gostaríamos de ver Jesus. Um comportamento no mínimo estranho. Gostaríamos de ver Jesus? Ora, meus irmãos, Jesus simplesmente estava por ali. Poderiam vê-lo. Jesus ali. Ele andava entre a multidão, ele ficava no meio das praças, nas ruas, no templo. Quem quisesse ver Jesus poderia vê-lo. É interessante isso. Os gregos se aproximam e perguntam e dizem: nós queremos ver Jesus. Então por que não vê? Acontece que eles estavam não simplesmente pedindo para ver Jesus, mas para seguir Jesus. E eles entenderam muito bem que para seguir Jesus você tem que passar por determinadas etapas. A primeira etapa, o primeiro degrau do seguimento é a proclamação de fé. Para aqueles que querem seguir Jesus, é necessário antes um passo de fé, e em seguida, o segundo degrau é permitir que as barreiras que nos impedem de ter intimidade com o Senhor desapareçam. Nós temos muitas barreiras que nos impedem de ter intimidade com o Senhor. Basta olhar na nossa casa, no momento que você quer ter o seu minuto de oração, toca telefone, seu filho pede alguma coisa, o neto, não sei mais o quem, né? Ter intimidade com o Senhor é uma questão de ter que derrubar algumas barreiras. Os gregos tinham uma visão toda particular do mundo.
Para os judeus, eles eram considerados pagãos. Por isso não quiseram se aproximar diretamente de Jesus. Pediram que Filipe fizesse a intermediação. E Filipe falava grego. Ele era de uma região sob a influência grega. E ninguém melhor que alguém que entendesse a língua grega para falar diretamente com Jesus. É interessante, né? Entre Jesus e estes gregos há uma barreira. Assim como havia uma barreira entre estes gregos e outros estrangeiros e o templo de Jerusalém. Lá no templo eles não podiam simplesmente se misturar aos judeus para adorar a Deus. Lá em Jerusalém havia o pátio dos gentios, o pátio dos pagãos. Não poderia entrar na presença de Deus, eles tinham que adorar do lado de fora. E havia entre as pessoas e o lugar onde estava Deus, havia uma cortina que os separava. São Lucas diz que quando Jesus morreu, essa cortina se rasgou de alto a baixo. Significa que de hoje em diante, então, pela morte de Cristo e sua ressurreição, agora nós temos acesso direto a Deus. Esses gregos, também eles constituíram ali uma barreira. Não, ele é santo, nós somos pecadores. É interessante, viu, essa coisa de barreiras. Nós adoramos criar barreiras. Nós amamos barreiras, sabiam disso? Está em nós formar barreiras. Quer um exemplo? Nós temos os nossos grupos de WhatsApp. E alguém que entra no nosso grupo, a gente pergunta: quem convidou essa fulana para entrar no nosso grupo? Até as meninas estão concordando, olha. Né? E quem que convidou, né, para entrar no nosso grupo? Nós formamos barreiras. Você sabe que o presidente dos Estados Unidos não ia ganhar, mas quando ele falou: nós vamos fazer um muro bem alto para nos separar dos mexicanos, todos votaram nele. Tem um candidato aqui no Brasil, candidato a presidente da República, ele veio com a grande ideia, e olha, tem muito brasileiro que vai gostar dessa ideia: vamos construir um muro para separar os venezuelanos do Brasil. E tem gente que já está comemorando o muro, né? Então nós, seres humanos, temos a triste tendência de criar barreiras. Temos os nossos grupos e quem é do nosso grupo fica do lado de fora. Vivemos o tempo todo nos aprisionando, meus irmãos. Nós somos tristes, o ser humano é triste. Nós sempre criamos prisões para nós. Parece que a gente não se contenta com a liberdade. Nós queremos prisões. Gostamos de prisões. Porque nas nossas prisões nós temos liberdade de criar falsas ideologias, falsas ideias, falsas confidências para garantir a unidade do nosso grupo. Mas é tudo falso. É muito difícil perceber que o grupo que nós participamos muitas vezes se torna uma prisão. É difícil. É muito difícil nos livrarmos dessas prisões. Há uma coisa muito interessante nesse evangelho de hoje. Não sei se vocês prestaram atenção, acho que não. Os gregos chegaram, mandaram Filipe dizer ao Senhor: os gregos querem ver o Senhor. Qual foi a resposta dele? Ele poderia ter respondido sim e não, né? Ah, tudo bem, manda eles virem. Ou não, não estou a fim de conhecer esse povo pagão. Jesus responde o quê? Olha a resposta de Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. A mesma coisa se falar assim: nós queremos ver o Padre Alfredo. O Padre Alfredo responde: diga para essa pessoa que se o grão de trigo não morrer, não parece uma coisa sem sentido, né? Parece uma coisa sem sentido, mas ela contém tudo que os gregos precisavam aprender para ver Jesus.
Jesus lhes diz que aquele que vem até Ele não pode vir como um seguidor casual. Você não pode seguir Jesus só quando te dá na telha. Você não pode seguir Jesus só quando você, estou precisando tanto de religião, eu vou começar a buscar a religião. Interessante, nos nossos sites as pessoas escrevem e dizem a mesma coisa. Estou muito afastado de Deus, me disseram que eu preciso um pouco de Deus na minha vida. Você não precisa de Deus coisa nenhuma, você precisa de feijão e arroz para viver um bom salário, você precisa de Deus, para isso não. Você vive bem sem Deus. Olha, meus irmãos, o que eu quero dizer é que ser um discípulo de Jesus é assumir que a nossa postura tem que ser uma postura condizente com o Senhor. Não pode ser qualquer postura. Você não pode querer se tornar discípulo de Jesus nos seus parâmetros. É nos parâmetros de Jesus. Por isso que ele disse: olha, se o grão de trigo caído por terra não morrer, ele não produz frutos, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Essa resposta de Jesus aos gregos é chocante, mas é verdade. Outra coisa interessante foi a voz que saiu do céu, A voz: eu te glorifiquei e te glorificarei ainda. O que diz o Evangelho aqui? Que todos escutaram, não escutaram? Todos escutaram aquela voz, mas eles não entenderam. Quer dizer, para escutar a voz do Pai, eu preciso estar em sintonia com o Pai. Não dá para você ficar escutando todo mundo que te diz um monte de coisas e você pretender: eu escuto a voz do Pai. Você não escuta coisa nenhuma. As pessoas disseram assim: acho que não é voz não, acho que é um trovão, Nós sempre iremos desejar ver Jesus, estar na presença dele, mas entrar na intimidade dele é para poucos. Pessoa religiosa não significa pessoa íntima de Jesus. Verdade. Você pode ter toda a religião do mundo, você pode praticar toda a religião do mundo, mas você é íntimo de Jesus? Você é íntimo de Jesus? O quanto você morreu para estar na presença dele? O quanto você está disposto a morrer para estar na presença dele? Essa é a grande pergunta. É interessante que a gente convida aqui as pessoas para virem rezar conosco a liturgia das horas. Ninguém vem, gente. Hoje de manhã éramos 3 pessoas. Ninguém vem. Por quê? Porque você precisa morrer para entrar na presença dele. Morrer é o quê? A sua preguiça, por exemplo. Eu poderia estar 20 minutos antes para rezar. Mas eu vou dormir mais um pouco. Eu vou bem devagar, faço coisas bem devagar e não estou presente. É preciso morrer um pouquinho, sabe? Quando a gente convida para uma adoração ao Santíssimo Sacramento, você tem que morrer para estar ali. Morrer o quê? Fazer morrer o seu tempo para você, para sua família. Hoje em dia a gente fala assim: eu não posso assumir porque eu estou cuidando do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta. Antes era o filho, agora é neto e neta. E aí você vem falando assim, quando Jesus fala com você: aquele que me ama, mas não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, não é digno de mim. Desculpe, mas é isso que Jesus fala. É palavra dura, mas é a palavra que está no Evangelho de hoje. Não, eu preciso cuidar da minha família. Não, você tem que cuidar primeiro do reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será acrescentado. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala primeiro seu pai, primeiro sua mãe, primeiro isso, primeiro aquilo. Não, sinto muito. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Se você coloca a sua família acima de tudo e se gaba disso, você está por último no reino dos céus. Isso não é vantagem nenhuma.
Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e da minha família Deus vai cuidar, não preciso cuidar. Amém? Então, de quantas adorações do Santíssimo nós já participamos, e o quanto você morreu um pouquinho diante do Santíssimo? É isso que interessa. É isso que interessa. Os gregos queriam conhecer Jesus, mas conhecer só para ver, só para olhar, só para achar bonito? Não, o quanto você está disposto a morrer para estar na presença dele? Então, quando hoje eu vou fazer um outro convite. Sexta-feira vai ser a nossa celebração penitencial, para a gente se penitenciar, pedir perdão para entrar bem na Páscoa. Naquele dia, pergunte: o quanto estou disposto a sacrificar para estar lá? O profeta Isaías diz assim que muitos vendo não veem, ouvindo não compreendam, e em consequência eu não os cure. Eu não acredito nessa cura fácil que está por aí, não. Eu acredito naquela cura de que ouvindo eu ouça, vendo eu veja, então eu sou curado. Meus irmãos, nós somos pessoas doentes tentando adorar a Deus. A realidade é essa. Queremos ter em nosso negócio Cristo crucificado. Eu vejo a cruz de Cristo em lugares mais inusitados desse mundo, mais interessantes desse mundo. Mas nós nos recusamos, queremos ter a imagem de Jesus, mas não queremos participar da sua ressurreição. Diante de Jesus morto, nós preferimos estar também mortos em nossos pecados. Os gregos tiveram que matar algo dentro de si para ver Jesus. A semente plantada, meus irmãos, na terra, Jesus fala da semente. A semente, ela fica sozinha lá na escuridão, debaixo da terra, sozinha. Fica triste. Com a fé acontece a mesma coisa. Fé boa é a fé coberta de escuridão. Se a sua fé está muito iluminadinha demais, parecendo uma árvore de Natal, desculpe, mas você está no caminho errado. Eu gosto de anunciar a fé, como fui lá agora no hospital, ver uma irmã doente, e lembrei desse sermão e falei do sermão para ela. Eu falei assim: fé boa é essa sua agora. Fé boa não era aquela que você não tinha nada e estava indo para a igreja todo domingo. Fé boa é essa aqui do hospital. Essa que é a fé boa. Porque ali na escuridão, na solidão, que a nossa fé tem que ser provada. Quando os primeiros cristãos eram perseguidos por causa da sua fé, eles não choravam, eles não se lamentavam, mas eles riam e até se alegravam. Sabem por quê? Porque sabiam que só a fé que morre, só a fé que é sufocada pode esperar ser ressuscitada. É na obscuridade da fé que podemos demonstrar a nossa completa confiança em Deus. É nessas horas que nós somos agraciados. Jesus não queria que os gregos simplesmente o vissem, mas que tivessem uma experiência genuína com Ele. E por isso, e para isso, alguma coisa neles precisava morrer. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para ver Jesus, mas o que você está disposto a fazer morrer em você? Será que você está contente em simplesmente ver Jesus? Ou de fato você quer ser transformado nele? Inclinemos a nossa cabeça e fechemos nossos olhos. E diante do Senhor nosso Deus, diante do nosso Pai, peçamos nesse instante que venha operar essa mudança em nós. O que em nós precisa morrer? Será que eu dou muita desculpa quando Deus me chama? Será que eu falo sempre sim, eu posso? Ou eu respondo, eu vou ver se posso? Será que a minha vida é um sacrifício a Deus? Estou disposto a me sacrificar nesse altar de Deus para ter presente em mim?
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,